Fala galerinha do canal Prof. Rui Medeiros e a Química das Coisas, sejam muito bem-vindos. Hoje, gente, é dia 21 de novembro de 2022 e ontem rolou a prova de Química lá de Ciência da Natureza da prova do Enem, né? Então aqui a gente vai fazer uma resolução, uma correção, né, sobre como foi essa prova. Eu vou usar como referência o caderno rosa, tá? E, gente, eu já posso adiantar para vocês, foi uma prova muito boa, tá? No final vou dar meu parecer sobre o nível das questões, né, e o que eu achei de cada uma delas, beleza? Então bora começar porque a gente tem muita coisa pela frente. Então vamos começar por aqui, ó. Primeira questão, dá uma olhada na prova rosa, a questão de número 92. Lembrando que foram exatamente 15 questões de química, né? Então olha aqui, ó. Questão 92 diz bem assim: a nanotecnologia é responsável pelo aprimoramento de diversos materiais, incluindo os que são impactados com a presença de poluentes e da umidade na atmosfera, causadores de corrosão. O processo de corrosão é espontâneo e provoca a deterioração de metais como o ferro, que em presença de oxigênio e água sofre uma oxidação conforme ilustra a equação química. Gente, então olha aqui, ó. Essa equação que ele me deu representaria para nós a oxidação do ferro, tudo bem? Então, um objeto de ferro, ele reage com a água na presença de oxigênio e forma esses óxidos hidratados aqui, né? E ele fala bem assim: uma forma de garantir a durabilidade da estrutura metálica e a sua resistência à umidade consiste na deposição, atenção agora, né? Deposição de filmes finos de nanocerâmicos à base de zircônia e de alumina. Lembrando, quem que é a zircônia? ZrO2. Perceba que esse cara já é um óxido. E aqui, a alumina, que é o Al2O3, que também é um óxido, sobre a superfície do objeto que se deseja proteger. Essa nanotecnologia aplicada na proteção contra a corrosão se baseia no quê? Gente, essa questão aqui, muito aluno, mas muito aluno, com certeza, deve ter marcado a questão do metal de sacrifício, né? Porque lembra que o alumínio tem um alto potencial de oxidação ou baixo potencial de redução, né? Mas, gente, deixa eu contar uma coisa para você. Cuidado nessa questão, porque ele já depositou um filme de um óxido em volta da peça. Então imagina que isso daqui, ó, vou desenhar para você, isso daqui seja o seu objeto de ferro, tudo bem? Isso daqui é o seu objeto de ferro, ok? Tá aqui. Gente, ele falou que ele depositou um filme metálico em volta desses caras aqui. Tudo bem, ele colocou um filme em volta dele, certo? Então, qual que é a função desse filme? Gente, o oxigênio está aqui fora. Opa, deixa eu colocar aqui, ó. O oxigênio está aqui fora, certo? Assim como a água, né? A água também está aqui fora. Quando esses caras entram em contato com o filme, eles não chegam até a peça. Perceba que a peça está aqui dentro, ó. A peça está sendo protegida justamente por conta desse filme. Isso a gente chama de passivação, né? O alumínio, ele é muito comum, porque o alumínio é um metal, né, que forma uma camada passivadora muito bacana, ele adere muito bem na peça. Então a nossa resposta dessa questão não é metal de sacrifício, a nossa resposta é efeito de barreira, que impede o contato com o agente oxidante, né? Então olha que interessante, percebe isso daqui, né? Então por que não poderia ser a B? Uso de metais de sacrifício que se oxidam no lugar do ferro? Não, porque eles já estão oxidados. Aqui já tem alumínio com NOx mais 3, já está oxidado. Aqui já tem zircônio com NOx mais 4, já está oxidado, né? Então é essa a ideia que ele colocou aqui para nós. Tudo bem? Então cuidado nessa questão. Muita gente com certeza deve ter errado, tá? Agora vamos para a próxima. Próxima questão, uma questão de nível fácil. Tudo bem? Questão de nível fácil. Bom, quem é aluno do Rui sabe isso daqui de cor. Então vamos lá, ó. Um grupo de alunos realizou um experimento para observar algumas propriedades dos ácidos, adicionando um pedaço de mármore a uma solução aquosa de ácido clorídrico, observando a liberação de um gás. Gente, você não tem nem que pensar. Toda vez que um carbonato ou um bicarbonato entram em contato com ácido, isso produz efervescência. E essa efervescência origina qual gás para nós? O gás carbônico, letra C, né? Agora, se você quiser conhecer a reação, é uma reação de dupla troca. Dá uma olhada, ó. Isso daqui é o carbonato de cálcio. Tudo bem ou não? Você vai reagir isso daqui com o ácido clorídrico, que é o HCl. O que vai acontecer? É uma dupla troca, né? Então, ó, lembre-se que o Ca é mais 2 e o CO3 é menos 2. Aqui é HCl, H é mais 1 e Cl é menos 1. Se é uma dupla troca, você junta, né? O Ca mais 2 com Cl menos 1. Para poder dar certo, né, você faz o escorrega e vira CaCl2, certo? Esse é o primeiro produto. Agora, qual que seria o segundo produto? Bom, une aqui, ó, CO3 2- com 2H+. Isso daqui vai dar para nós quem? O famoso H2CO3, que nós sabemos que é um
ácido fraco e instável. E ele naturalmente se decompõe em quê, gente? Em gás carbônico mais água. Só que, gente, não precisava de nada disso. Essa é aquela questão que foi dada de graça para você. Então, grave essa informação. Toda vez que um carbonato ou um bicarbonato entram em contato com ácido, isso vai produzir efervescência, vai liberar gás carbônico dentro da água. Tudo bem? Então é isso, questãozinha de nível fácil. Agora a gente vai para a próxima questão de número 98. Vamos lá? Ó, ela diz bem assim: o elemento iodo tem função biológica e é acumulado na tireoide. Nos acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima, ocorreu a liberação para a atmosfera do radioisótopo iodo 131, responsável por enfermidades nas pessoas que foram expostas a ele. O decaimento de uma massa de 12 microgramas do isótopo 131 foi monitorado por 14 dias conforme o quadro. Ô, gente, presta atenção. Ele falou que tem uma massa de 12 microgramas desse isótopo aqui, certo? E ele me deu essa tabela. Então, no tempo zero, tinha uma massa de 12. Depois de 2 dias, já estava com uma massa 10,1. Depois de 4 dias, 8,5. Depois de 5 dias, 7,8. E ele me deu isso até o 14º dia. Perceba que ele não foi dando de um em um dia, ele foi colocando um outro período para você. E ele pergunta bem assim: após um período de 40 dias, qual é a massa residual desse isótopo? Né? Gente, pensou em elemento radioativo, pensou em cinética radioativa, o que tem que vir na sua cabeça na hora? Meia-vida. Gente, meia-vida. E o que seria a meia-vida? É o tempo que demora para essa amostra ser reduzida à metade dela. Gente, olha para a tabela. Aqui a massa inicial era de quanto? De 12 gramas, certo? Então, ó, 12 gramas era a massa inicial. Gente, isso daqui está no tempo zero. Agora, você percebe que aqui virou 6, não virou? Ou seja, reduziu à metade. E o tempo que demorou para isso acontecer foram quantos dias? 8. Então, o que eu posso concluir a partir dessa tabela? Eu posso concluir, né, que o nosso tempo de meia-vida é igual a quanto? A 8 dias. Ou seja, essa amostra demora 8 dias para reduzir a sua quantidade à metade da inicial. Então, agora eu penso assim, ó, ele falou depois de 40 dias, não é? O que eu posso imaginar? Bom, depois de 40 dias, se eu dividir 40 por 8, né, que é o valor de cada meia-vida, isso vai dar 5 meias-vidas. Então, ele quer saber qual é a massa residual após esse tempo. Vamos lá então? Vamos pensar? Você pode usar aquela fórmula se você preferir, né? Você pode usar a fórmula ou pode ir dividindo por 2. Eu acho que para o aluno é mais fácil ir dividindo por 2 do que fazer a fórmula, né? Então vamos lá, no começo tinha 12 microgramas, certo? Quando passou a primeira meia-vida, ele caiu pela metade, então foi para 6 microgramas, que a tabela já tinha mostrado. Quando passou a segunda meia-vida, vai cair pela metade de novo, que é 3 microgramas. Quando passar a próxima meia-vida, que é a terceira, ele vai cair pela metade, 1,5 microgramas. Quando passar a quarta meia-vida, que é a penúltima de todas, ele vai cair para quanto, gente? Para 0,75 microgramas, não é? E quando passar a última meia-vida, que é a quinta que a gente quer, esse cara vai cair para quanto, gente? Para 0,375, tudo bem? Microgramas, tudo bem? Então essa é a massa final, 0,375 microgramas. Ele pede qual que é a alternativa que representa a massa mais próxima. Mais próxima. Gente, mais próximo de 0,375, que é esse valor daqui, seria qual? A letra D de dado. Afinal, 0,4 micrograma está mais próximo do que 0,2 micrograma. Tudo bem? Então, letra D de dado é a nossa resposta. Questãozinha bacana, muito legal, né? Exigiu um nível legal do aluno perceber isso através da tabela. Geralmente a gente fornece através do gráfico, da curva exponencial, né? Mas aqui ele resolveu colocar na forma de tabela. Muito inteligente, muito bacaninha a questão. Vamos ver a próxima? A próxima é a questão de número 101, na prova rosa, né? Que vai falar bem assim, ó. A figura ilustra esquematicamente um processo de remediação de solos contaminados com tricloroeteno, um agente desengraxante. Ele pegou bem nessa parte aqui, né, de ambiental, só que você não precisava de saber de ambiental. Ele aplicava, né, os compostos na química ambiental. Em razão de vazamento de tanques de estocagem ou de manejo inapropriado de resíduos industriais, ele se encontra presente em águas subterrâneas, nas quais forma uma fase líquida densa não aquosa, que é o DNAPL.
que se deposita no fundo do aquífero. Essa tecnologia de descontaminação emprega o íon persulfato, que é esse cara aqui, que é convertido no radical SO4-, com uma bolinha, afinal ele é um radical, por minerais que contêm ferro 3. O esquema representa de forma simplificada o mecanismo de ação química sobre o TCE, que é o tricloroeteno, e a formação dos produtos de degradação. Gente, parece um monstro esse texto, né? Mas é aquela história, lembra que o Enem quer que você simplifique as coisas. Então você vai olhar isso daqui de uma forma bem global. Daqui a pouco a gente volta. A pergunta que ele faz é a seguinte: esse procedimento de remediação das águas subterrâneas baseia-se em reações do quê? Vamos lá. Gente, eu quero que você olhe para os compostos aqui. Vamos pensar nos compostos orgânicos, né? Lembre das suas aulas de química orgânica, mas lembre-se da forma mais trivial que pode ter, né? Gente, ó, esse cara aqui que é o tricloroeteno tá virando essa outra espécie que você não sabe qual é. Essa espécie tá virando essa daqui. Essa daqui tá virando essa. Ô, gente, pega esse trecho, olha daqui pra cá. O que aconteceu? Você percebeu que entrou aqui, ó, virou um C dupla O, quebrou a dupla, virou um C dupla O, né? E aqui um OH. Sim ou não? Daqui pra cá. Gente, o que você aprende na química orgânica? Se entrou átomos de oxigênio ou perdeu hidrogênio, você já chama a reação do quê? De oxidação. Na química orgânica a gente faz assim, é mais simples. Mesma história aqui, ó. Perceba, ó, aqui você tinha ClCl, agora você tem C dupla OH. De novo, é uma reação do quê, gente? De oxidação. Ah, Rui, mas eu não aprendi desse jeito. Mas tem que aprender. Para química orgânica a gente simplifica mais. É claro que a resposta tem a ver com o NOx, né? Se você for pensar nesse carbono que se encontra aqui nessa posição, ó, nesse carbono, o que a gente tem? Vamos pensar, ó, aqui em cima é um hidrogênio, não é? Então tá bom. O carbono ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então nessa ligação o C fica menos, H fica mais, né? O C é menos eletronegativo do que o cloro. Então o Cl fica menos, carbono fica mais. Carbono com carbono não tem diferença de eletronegatividade. Então é como se eu dissesse para você que o NOx desse carbono aqui é quanto, gente? Mais 1 com menos 1 dá 0. Tudo bem? Agora observe esse outro daqui. Vamos lá, olha o mesmo carbono nessa reação aqui. Pode ser C com O. O é menos, carbono é mais. O é menos, carbono é mais, porque é uma dupla. O é menos, carbono é mais. Opa, quanto que vale o NOx desse carbono aqui agora? Vale mais 3. Gente, o NOx aumentou. Isso quer dizer que ele oxidou. O mesmo acontece com esse carbono da esquerda aqui. Então, gente, eu já perceberia que é uma reação de oxidação. Só que você lembra que não existe só oxidação. Existe alguém oxidando e alguém reduzindo. E é por isso que a resposta é a letra A. É uma oxirredução. Eu sei que muita gente vai pensar assim, né? Ah, Rui, mas daqui pra cá ele falou que tá liberando água, então não é uma desidratação? Não, gente, não é. Atenção, o processo que transformou o TCE nesse produto orgânico final aqui é uma reação do que, gente? De oxirredução. Tudo bem? Então, letra A é a resposta. O aluno que já tinha uma boa noção de química orgânica não teve problema. Ele não procura complicar a vida dele, ele procura facilitar. E foi o que a gente teve aqui. Tudo bem? Vamos para a próxima, então, questão de número 104. Vamos lá, ó. Os riscos apresentados pelos produtos dependem de suas propriedades e da reatividade quando em contato com outras substâncias. Para prevenir os riscos devido à natureza química dos produtos, devemos conhecer a lista de substâncias incompatíveis, de uso cotidiano em fábricas, hospitais e laboratórios, a fim de observar cuidados na estocagem, manipulação e descarte. O quadro elenca algumas dessas incompatibilidades que podem levar à ocorrência de acidentes. Gente, ele me deu aqui, ó, algumas substâncias incompatíveis. Por exemplo, ácido mineral forte concentrado, junto de base forte ou de cianeto ou de hipoclorito de sódio, pode dar reação energética, explosão, produção de oxidante forte e produto tóxico. Ele não fala qual é qual, né? Ácido nítrico concentrado junto de matéria orgânica, reação enérgica, explosão e produto tóxico. Então ele fala bem assim, ó, considere que houve descarte indevido de dois conjuntos de substâncias. Primeira, ácido clorídrico, que é um ácido mineral forte, né, concentrado com cianeto de potássio. Gente, que reação que vai acontecer aqui, né? Vamos pensar. Primeira coisa, eu vou escrever essa equação. Gente, eu vou pegar aqui, ó, o cianeto de potássio é o KCN. Tudo bem? É o KCN. Esse cara que está aqui, ó, vamos colocar esse cara aqui, vai reagir com quem no caso? Com o HCl, certo? Que reação que vai acontecer? Gente, uma dupla troca, com toda a certeza do mundo, né? Então separa aqui, esse cara é K+, esse daqui é Cn-. Separa aqui, H+ e Cl-. Vamos juntar agora? O K+ junta com Cl- formando KCl. Gente, KCl é um produto que não é nada problemático para nós, né? Cloreto de potássio. O grande problema está aqui, ó.
H+ com CN- vai formar quem para nós? O venenoso, o tóxico HCN. E esse cara aqui é um gás. Portanto, a primeira parte é a liberação de gás tóxico. Essa daqui é a primeira parte, liberação de gás tóxico. Bom, então não tem a ver aqui com formação de sais tóxicos, tem a ver com a liberação de gás tóxico. Então, ou é A ou é D. Agora vamos pensar na próxima, né? Vamos na próxima reação. Ácido nítrico concentrado com sacarose. Essa você nem precisa montar a equação. Olha o que ele falou para você, ó. Dá uma olhada. Bom, essa reação, quando eu pego matéria orgânica, que é o caso da sacarose é matéria orgânica, com ácido nítrico concentrado, reação enérgica, que tem explosão e produto tóxico. Então vamos pensar nas alternativas. Reação oxidativa forte ou então liberação de gás oxidante. Gente, lê. Reação enérgica, explosão e produto tóxico. Bom, quando você pensa numa explosão, numa reação enérgica como essa, você está pensando numa reação de oxirredução. Né? Lembre-se que vou dar um exemplo de uma reação de oxirredução bem famosa, né? A combustão. A combustão é assim, não é verdade? Então essa reação ela é explosiva, então tem que ser uma reação oxidativa forte, não é? Aí você fala, Rui, mas não liberou um gás oxidante? Não, gente, não liberou um gás oxidante, né? Gás oxidante tem que ser igual a um oxigênio, essa reação não é que ela libera oxigênio, ela consome isso daqui, né? Então não tem nada a ver com isso. Portanto, a nossa resposta aqui no caso tem que ser qual, gente? A letra A. A letra A fala isso, uma reação oxidativa forte e a primeira liberação de gás tóxico. Questão muito boa, né? O aluno não precisava nem conhecer muito, tá, de reações químicas, mas se ele tivesse uma boa interpretação, ele conseguiria matar. Tá bom? Vamos para a próxima? Vamos lá, ó. Questão de número 106. O urânio é empregado como fonte de energia em reatores nucleares. Para tanto, seu mineral deve ser refinado, convertido em hexafluoreto de urânio e posteriormente enriquecido para aumentar de 0,7 a 3% a abundância de um isótopo específico, que é o urânio 235. Tema trabalhado em aula, né? O enriquecimento do urânio. Uma das formas de enriquecer utiliza a pequena diferença de massa, presta atenção nesse detalhe, utiliza a pequena diferença de massa entre os hexafluoretos de urânio, né? E de urânio 235 e de urânio 238, que é um delta de 3 casas só, para separá-los por efusão. Gente, efusão é um processo que acontece com gás, lembra? O mais veloz atravessa mais rápido, o mais pesado ele vai ser o mais veloz. O mais rápido vai ser sempre aquele mais leve, né? E o mais pesado vai ser sempre aquele que vai ser mais lento. Então essa diferença na velocidade é o que vai permitir que eles se separem. É isso que ele fala. Esses vapores devem efundir repetidamente, né, com milhares de vezes através de barreiras porosas formadas por telas com um grande número de pequenos orifícios. No entanto, devido à complexidade e à grande quantidade de energia envolvida, cientistas e engenheiros continuam a pesquisar procedimentos alternativos. Considerando a diferença de massa mencionada entre os dois isótopos, então ele pediu para você levar em consideração o quê? A diferença de massa. Só isso. Né? Que tipo de procedimento alternativo ao da efusão pode ser empregado para tal finalidade? Gente, que processo que tem a ver com diferença de massa? Vamos lá. Peneiração? Não, peneiração tem a ver com diferença de tamanho. Centrifugação? Centrifugação, sim, tem a ver com diferença de massa. O de maior massa vai ser o mais denso e ele vai para o fundo na centrifugação. Já o outro vai ficar para cima. Tudo bem? Vamos ver a próxima. Extração por solvente. Gente, solvente tem a ver com solubilidade, com polaridade, não com massa. Destilação fracionada. Gente, a destilação fracionada é um processo que leva em consideração a diferença no ponto de ebulição. Aí você pode até questionar e falar, Rui, mas a destilação fracionada, então, ela leva em consideração a massa, porque diferença de massa dá diferença também no ponto de ebulição. Só que, gente, lembra que você tem que ter uma mistura de líquidos, que não é o caso. A gente tem dois caras aqui que são gasosos. Não serve você fazer destilação fracionada, né? Destilação fracionada tem que ser com líquidos. E por último, separação magnética, que não tem nada a ver. Separação magnética leva em consideração o fato de um ser ferromagnético e o outro não. Portanto, a alternativa melhor aqui é a B de bola. Ok? Questão muito boa também, né? É uma questão que fala de separação de misturas, mas que o aluno tinha que estar muito atento ao texto, né? Então vamos para a próxima, gente. Ó, questão 111. Na minha opinião, essa eu acho que foi a questão de maior nível de dificuldade apresentada pelos alunos, tá? Então vamos lá. O etanol é um combustível produzido a partir da fermentação de sacarose presente no caldo de cana-de-açúcar. Um dos fatores que afeta a produção desse álcool é o grau de deterioração da sacarose, não é verdade? E ele fala bem
bem assim, que se inicia após o corte por causa da ação de micro-organismos. Foram analisadas 5 amostras de diferentes tipos de cana-de-açúcar e cada uma recebeu um código de identificação. Então a gente está falando, gente, olha aqui, ó, que essa sacarose, ao ser deteriorada, vai diminuir, né, o rendimento do processo. Isso acontece por causa da ação de micro-organismos. E daí ele fala bem assim, ó, no quadro são apresentados os dados de concentração de sacarose e de micro-organismos presentes nessas amostras. Então tá aqui, gente, ó, ele colocou a concentração inicial, né, em várias coisas, né, de vários métodos aqui, de várias amostras, e ele colocou aqui a concentração de micro-organismos presentes em cada uma delas. Tudo bem? Pretende-se escolher o tipo de cana-de-açúcar que conterá o maior teor de sacarose 10 horas após o corte e que, consequentemente, produzirá uma maior quantidade de etanol por fermentação. Então, ele quer quem vai ter o maior teor de sacarose após certo tempo. Considere que existe uma redução de aproximadamente, aqui é o tempo, né? Uma redução de aproximadamente 50% da concentração de sacarose nesse tempo para cada 1 mg por litro de micro-organismos presentes na cana-de-açúcar. Gente, eu vou ter que levar em consideração um comportamento linear para poder fazer essa questão, né? Então eu vou levar em consideração que essa redução de 50% é proporcional a 1 mg por litro, né? E que quando você varia essa concentração, como foi o caso aqui, ele varia linearmente e a gente possa fazer uma regra de 3 simples, né? Qual é o tipo de cana-de-açúcar que deve ser escolhido? Gente, você vai ter que fazer a seguinte coisa, tá? Eu vou te dar um exemplo, tá? Então vamos começar por essa primeira, que é a RB72. O que a gente faz por aqui, né? Primeira coisa, gente, eu sei do seguinte: 1 miligrama por litro, né, que é a questão que ele falou do micro-organismo, tá? Ele diz que produz uma redução de quanto? De 50%. Essa é a redução. Tudo bem? Assim como, se você pensar aqui nessa primeira, que é a RB72, você tem 0,7 miligramas por litro. Então isso corresponderia a quanto? A X, não é verdade? 5 vezes 7 vai ser igual a quanto, gente? A 35. 35 o quê, gente? Isso daqui que é o 35% é a redução. Concorda comigo? Isso daqui é a redução. Portanto, a gente pode considerar que sobrou quanto, gente? Sobrou 65%. Essa daqui é a quantidade que resta de açúcar. Tudo bem? Então vamos fazer uma conta aqui rapidinho, né? Que é a conta que a gente vai ter que fazer mesmo. Se eu pegar aqui a concentração que tinha de sacarose, que era de 13, né, 13 gramas por litro, a gente vai pegar 65% disso. Então vamos pegar 65% e vamos multiplicar pela concentração de 13 para ver quanto que vai sobrar. Tudo bem? Então, gente, lembrando, 13 vezes 65% é o mesmo que 13 vezes 0,65. Isso vai dar 8,45 gramas por litro. Isso é o que vai sobrar de açúcar. A gente vai ter que fazer essa conta com todo mundo, para saber justamente quanto que vai sobrar de cada um. Então vamos lá, vou fazer aqui agora com a próxima, ó, com a RB84. Vamos lá? Ó, RB84. Vamos fazer isso daqui. Então, primeira coisa que eu posso te dizer, né? De novo, 1 miligrama por litro de micro-organismo faz reduzir 50%, assim como 0,8 miligramas por litro farão reduzir X. Esse X vai dar quanto para nós? 8 vezes 5 dá 40, então isso daqui vai dar 40%, tudo bem? Então vamos lá, esse 40% é o que sobrou, tudo bem? Perdão, é o que reduziu, portanto vai ter sobrado 60% do valor inicial. Então a gente pega 60% e multiplica por quem? Pelo valor da concentração inicial, que era 18. Então vamos multiplicar 60% por 18. Então 18 vezes 0,6, isso daqui vai dar quanto? 10,8. 10,8 gramas por litro é o que restou de sacarose. Vamos fazer a próxima agora? Tem que fazer com todo mundo, gente, não tem como fugir. Vamos agora lá então para o RB92. RB92, a mesma conta. 1 miligrama por litro está para 50% de redução, assim como a quantidade que tem aqui, que é 0,6 miligramas por litro, está para quanto? Para X. Tudo bem? Esse X vai dar quanto para nós? Vai dar 30%. E isso aqui é o que reduziu. Portanto, vai ter restado 70% da quantidade inicial. Se a gente multiplicar pela quantidade inicial, que nesse caso era igual a 16, né? Vamos ver quanto que dá. 16 vezes 0,7. Isso daqui vai dar 11,2. 11,2 gramas por litro. Essa é a concentração residual. Vamos para a próxima? A próxima é SP79. Vamos lá. SP79. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Ó, primeira coisa, a concentração que a gente sabe da redução.
1 miligrama por litro de micro-organismo reduz em 50% a quantidade que você tem de açúcar, assim como 0,5, que é a quantidade que ele diz que tem, 0,5 miligramas por litro, estão para X. 5 vezes 5 é 25, então vai ter reduzido 25%. Portanto, a gente pode concluir que vai ter sobrado quanto? 75% da quantidade inicial. A concentração inicial que você tinha desse cara era de quanto? De 14, não é? Então vai ser multiplicar 14 por 75%. 14 vezes 0,75 vai dar quanto? 10,5 gramas por litro. Ótimo, e agora a gente vai para a última. A última é SP80. Vamos lá? SP80, vou fazer aqui. SP80. Quanto que vai dar? Vamos lá, de novo, né? 1 miligrama por litro de micro-organismo reduz em 50% a quantidade de açúcar. Portanto, esse 0,9, que é a quantidade que a gente tem aqui, 0,9 miligramas por litro, reduzirão, tá difícil de falar, reduzirão X. Esse X vai dar quanto? 9 vezes 5 dá 45, 45% de redução. Portanto, quanto que vai ter sobrado, gente? 55%, né? Então, a gente multiplica a concentração inicial por 55%, ou seja, multiplica, né, esse valor de 17, que era a concentração inicial, por 55%. Então, 17 vezes 0,55 vai dar quanto? 9,35 gramas por litro. Ótimo, então agora vamos comparar o resultado, né? Dá uma olhada. Esses valores foram 8,45, 10,8, 11,2, 10,5 e 9,35. Concorda então que esse valor aqui foi o maior de todos, né? Justamente na RB92. E é por isso que a nossa resposta tem que ser a letra C. Gente, na minha opinião, essa questão aqui foi a de maior nível de dificuldade. E ela muito dificilmente seria resolvida em menos de 4 minutos, né? Então, assim, eu acho que essa questão não vai ter um valor muito alto para ela, por conta do TRI. Tudo bem? Mas é isso. Ok, gente? Vamos então para a próxima? A próxima questão é a número 115. Dá uma olhadinha aqui, ó. Em uma aula prática de bioquímica para medir a atividade catalítica da enzima catalase, foram realizados 6 ensaios independentes, nas mesmas condições, variando-se apenas a temperatura. A catalase decompõe o peróxido de hidrogênio produzindo água e oxigênio. Os resultados dos ensaios estão apresentados a seguir. Gente, ele está falando de atividade catalítica de uma enzima que é a catalase. E a única coisa que ele está me mostrando é a relação da temperatura com a decomposição do peróxido. Então, a 10 graus ele decompõe 8, a 15 decompõe 10,5, a 20 ele decompõe 9,5, a 25 ele decompõe 5, a 30 ele decompõe 3,6, a 35 ele decompõe 3,1. Perceba que conforme ele está aumentando a temperatura para cá, né, depois desse valor aqui, que é o melhor valor possível, né, que seria o valor ótimo de temperatura, ele começa a ter uma redução, não é? E ele fala, os diferentes resultados dos ensaios justificam-se pelo quê? Primeiro, variação do pH do meio. Gente, ele em algum momento variou o pH? Não, ele está variando apenas a temperatura. Então pense de forma direta. Como que a temperatura pode estragar a atividade catalítica de uma enzima? Se ele provocar uma coisa que a gente chama do quê? De desnaturação. Concorda comigo? A desnaturação. Então você vai procurar justamente uma alternativa que fale de desnaturação. Pode ser que ela esteja falando isso de forma direta ou de forma indireta. Bom, aumento da energia de ativação? Tem nada a ver com isso. Temperatura não mexe na energia de ativação. Consumo da enzima? Gente, se a enzima não pode ser consumida, ela é catalisador, concentração constante. Diminuição na concentração de substrato? Em algum momento ele falou para você que variou? Claro que não, tanto que ele falou aqui, ó, que todos os experimentos estavam nas mesmas condições. Então só pode ser qual, gente? A letra E, modificação da estrutura tridimensional da enzima. Você fala, Rui, mas não falou desnaturação. Mas, gente, o que é desnaturação? Não é modificar a estrutura da enzima? Lembra da estrutura secundária, terciária, quaternária? Quando você desnatura, você modifica essa estrutura. Tudo bem? Então é por isso que a letra E é a resposta, ok? Uma questão de nível bom. Não era difícil, longe disso, né? Uma questãozinha ali que muita gente vai conseguir, mas muita gente também não vai conseguir fazer, tá? Vamos para a próxima, gente. Questão de número 119. Durante o ano de 2020, impulsionado pela necessidade de respostas rápidas e eficientes para desinfectar ambientes de possíveis contaminações com SARS-CoV-2, causador da Covid-19, diversas alternativas foram buscadas para os procedimentos de descontaminação de materiais e ambientes. Entre elas,
o uso de ozônio meio aquoso como agente sanitizante para pulverização em humanos. Então ele está falando do que, gente? Do uso de ozônio, tá bom? E ele fala que ele vai conseguir, né, proteger câmeras ou túneis, higienização de automóveis e de ambientes fechados e descontaminação de trajes. No entanto, pouca atenção foi dada à toxicidade do ozônio e formação de subprodutos ao nível de concentração segura e precauções necessárias. O grande risco envolvido no emprego, né, indiscriminado dessa substância deve-se à sua ação química como o quê? Gente, qual que é a fórmula do ozônio? O ozônio é O3. Quanto que vale o NOx dessa substância? Bom, sendo ela uma substância simples, o NOx vale quanto? 0. Concorda comigo? Agora me fala uma coisa, vamos pensar, né? Primeira coisa que você pode imaginar, o ozônio, ele tem o NOx 0 com oxigênio, não é? Quando você pensa no oxigênio, geralmente qual que é o NOx associado a ele? Bom, a gente está acostumado a falar que o oxigênio é -2, porque aqui ele fica muito estável. Concorda comigo? Ele fica muito estável dessa forma. Peraí, de 0 para -2 o NOx diminuiu. Isso quer dizer que ele reduziu? Se ele reduziu, significa que, na verdade, esse cara é um agente oxidante, pessoal. Ele é um baita de um agente oxidante, porque ele não gosta de ficar com esse NOx 0, né? Ele prefere ficar com o NOx -2. Então a resposta tem que ser qual, gente? A letra B de bola, seu caráter oxidante. Então não podia ser redutor de jeito nenhum. Catalisador não tem nada a ver, né? Nada a ver com catalisador. Ácido ou base? Gente, em algum momento você aprendeu que isso daqui tinha caráter ácido ou básico? Não. Então vá pela simplicidade. Esse cara é um baita de um agente oxidante, né? Então a alternativa B era a resposta. Bom, vamos para a próxima? Olha aqui, ó, questão de número 121. Vamos lá? A biomassa celulósica pode ser utilizada para a produção de etanol de segunda geração, né? Entretanto, é necessário que os polissacarídeos sejam convertidos em mono e disacarídeos, processo que pode ser conduzido em meio ácido conforme mostra o esquema. Bom, no nosso curso a gente falou bastante disso, né? Desse etanol de segunda geração. Ao invés de você produzir a partir da garapa, né? Ou seja, da cana de açúcar que você extraiu, você vai obter, né, esse etanol a partir do bagaço. Só que para isso você precisa hidrolisar essa celulose, que é esse processo que ele está mostrando. E ele fala bem assim, né? Nessa conversão de polissacarídeos, a função do íon H+, a função do íon H+ é qual? A gente procura o íon H+. Vamos olhar para o processo como um todo? Na primeira etapa está aqui, ó. Aqui seria um trecho da celulose, que é um polímero, né? Um polímero de glicose. Primeira coisa que acontece, tá vendo isso daqui? Tá vendo essa ligação glicosídica, né? Ela vai ser protonada, ou seja, ela vai se conectar a um H+. Isso instabiliza esse oxigênio. Afinal, você sabe que o oxigênio, ele gosta de fazer duas ligações. Então isso provoca a ruptura da estrutura e ele se quebra em dois. Agora, depois, uma molécula de água que está no sistema, ela vai capturar esse próton que está aqui, não é verdade? E olha que interessante, gente, ele vai formar isso daqui, essa estrutura, que no final volta a ser esse monômero que está bem aqui na sua frente. Você fala, tá, Rui, mas eu tô perdida, muita reação. Não, não é. Sabe por quê? Perceba uma coisa, o hidrogênio primeiro ele entra na estrutura, concorda? Primeiro ele entra. E no final, esse mesmo hidrogênio sai, ele volta a ser H+. Peraí, se esse cara então ele foi consumido e no final ele foi produzido de novo, ele só pode estar agindo como o quê, gente? Como um catalisador, né? Ele está agindo como um catalisador. Então esse H+ está sendo um catalisador do processo, não é? E aí eu pergunto para você, qual que é a grande função de um catalisador? Bom, o catalisador, ele aumenta a cinética reacional, porque ele reduz a energia de ativação. Então eu vou procurar isso em qualquer uma das alternativas. Dissolver os reagentes? Não. Deslocar equilíbrio? O catalisador não desloca. Aumentar a velocidade da reação? Sim, gente, essa é a função do catalisador. Tudo bem? Mudar a constante de equilíbrio? Não, o catalisador não faz isso. Formar ligações de hidrogênio? Cuidado, gente, isso daqui não é uma ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é uma ligação que a gente fala que é intermolecular, não é? E aqui ele fez uma ligação com o hidrogênio, não tem nada a ver, né? Ligação de hidrogênio não é a mesma coisa que ligação com o hidrogênio, né? Por exemplo, na molécula de água, dá uma olhada aqui, ó. A molécula de água tem átomos de oxigênio ligados com o hidrogênio. Tudo bem? Isso é uma ligação covalente. Agora, quando eu penso em duas moléculas de água se conectando, né, aí sim, ó, esse hidrogênio é delta+, esse oxigênio é delta-. Aqui acontece uma ligação de hidrogênio, é uma interação intermolecular. Então não confunda, o oxigênio está ligado com o oxigênio e aqui a ligação de hidrogênio.
Tudo bem? É isso aí, são coisas bem distintas. Gente, mas quem tem uma boa noção, né, de olhar para a reação como um globo, consegue fácil matar que essa questão era catalisador. Tudo bem? Vamos para a próxima? Perceba que catalisador caiu então em várias questões aqui, né? Ele está colocando essa ação do catalisador. Não da mesma forma, mas ele está colocando o tema catalisador bem recorrente. Vamos para a próxima questão, né? Questão de número 122 da prova rosa. Ela diz bem assim, ó: o ácido tartárico é o principal ácido do vinho e está diretamente relacionado com a sua qualidade. Na avaliação de um vinho branco em produção, um analista neutralizou uma alíquota de 25 ml do vinho com NaOH 0,1 molar, consumindo o volume de 8 ml dessa base. Gente, presta atenção. Estamos falando de uma questão de titulação. Então, ó, vamos lembrar aqui, ó, ele diz que pegou 25 ml do vinho e neutralizou com NaOH 0,10 molar, consumindo o volume de 8 ml dessa base. Ô, gente, vamos lembrar então da titulação? É mais ou menos assim, né? Você tem aqui, ó, a bureta, que é aquele equipamentozinho volumétrico aqui, né? Que é onde a gente vai colocar o NaOH. Tudo bem? Tá aqui, ó. Você vai pôr o NaOH aqui, beleza? Aqui em cima está o NaOH. Esse NaOH a gente chama de titulante. Tudo bem? Nós chamamos de titulante. Aqui embaixo a gente vai colocar o quê? O nosso Erlenmeyer. Tudo bem? Aqui está o Erlenmeyer, onde a gente vai colocar a minha amostra de vinho. Aqui dentro nós temos a amostra de vinho, que é o nosso analito. Tudo bem? Vou só colocar os valores aqui. Ele diz que vai titular 25 ml desse vinho e que do NaOH ele consumiu 8 ml de uma solução que era 0,1 mol por litro. Ok? 0,1 mol por litro em NaOH. E ele quer saber qual é a concentração de ácido tartárico no vinho analisado, né? Detalhe é que ele quer a resposta em gramas por litro. Gente, titulação a gente trabalhou muito em sala de aula. Então, como que funciona a titulação? 3 passos sempre. Primeiro, você faz uma regra de 3. Segundo, você vai para a equação. E por último, encontra a concentração que ele deseja. Bom, então vamos fazer isso daqui, né? Vamos lá. Primeiro passo, regra de 3. Gente, o titulante, o que eu conheço? Eu sei que ele é 0,1 mol por litro e que o volume é de 8 ml. Então vamos fazer uma regra de 3. Vamos lá? Olha aqui, ó. Primeira coisa, o que a gente pode dizer? 0,1 mol de NaOH estão presentes em 1 litro dessa solução. Agora, em 8 mililitros, a gente vai ter X milimols. Esse X vai dar quanto? 0,8 milimol de NaOH. Tudo bem? De NaOH. Acabou. Então, a gente encontrou aqui qual é o número de mols de NaOH gastos nessa titulação. Agora, vamos para a reação? Observa uma coisa comigo, ó. Cada mol de ácido tartárico consome 2 de NaOH. Bom, eu sei que a quantidade de NaOH é 0,8 milimol. Presta atenção, proporção de 2 para 1. Se aqui eu tenho 2, aqui tem que ter a metade. Isto é, a gente tem que ter quanto? 0,4 milimol de ácido tartárico. Tudo bem? Esse daqui é o número de mols desse cara. Mas, gente, como ele quer falar, né, em massa, ele quer falar em concentração em massa, então o que a gente pode fazer? Eu já vou multiplicar esse cara por sua massa molar. Porque quando eu multiplico o número de mol pela massa molar, a gente encontra a massa. O detalhe é que essa massa vai sair em miligramas. Não tem o menor problema. Se você multiplicar, então, esse valor, né, 0,4, tá? 0,4 por 150, quanto que vai dar isso daqui, gente? 4 vezes 150 seria 600. Então, isso daqui vai dar 60. Tudo bem? 60 miligramas de quem? De ácido tartárico. Tudo bem? Essa é a quantidade que eu tenho presente na amostra. Então, agora a gente pode fechar a questão fazendo o quê? A concentração que ele deseja. Tudo bem? Qual é a concentração dele no vinho? É só você dividir esses 60 miligramas pelo volume que era de quanto, gente? Quanto que ele tinha titulado de vinho? 25 mililitros. Primeira coisa, o mili vai embora com mili. Sobrou simplesmente quanto? 60 dividido por 25. Isso vai dar pra gente quanto, galera? 2,4 gramas por litro. Essa, então, era a concentração de ácido tartárico presente no vinho. A alternativa B de bola é a nossa resposta. Gente, olha que questãozinha bonita, normal, nada de diferente, né? Questão aí tradicional, você nem precisou se preocupar com muita coisa. Processo comum envolvendo titulação.
Tudo bem? Então agora vamos para a próxima questão, uma questão falando sobre tratamento de água. Ela diz bem assim, ó: a água bruta coletada de mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos, o que a deixa com um aspecto turvo. Para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação numa estação de tratamento de água, né? Desse processo, as principais etapas são, nessa ordem, ele coloca aqui, ó, coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Tudo bem? Qual é a etapa de retirada de grande parte desses sólidos? Cara, essa questão muita gente deve ter errado, muita gente mesmo, né? Então vamos lembrar de uma coisa, ó, o que é a coagulação? O cara vai adicionar lá dentro algumas substâncias, né, que são os nossos agentes floculantes. Geralmente na aula a gente divide em coagulação e floculação. Tudo bem? Mas a ideia é, ele acrescenta dentro da água algumas substâncias químicas, como por exemplo o sulfato de alumínio, e isso gera para nós um gel dentro da água, né? Vale lembrar que o sulfato de alumínio, que é o Al2SO4 3, né? Esse cara se dissocia, liberando para nós 2 de alumínio 3+, mais o que, gente? 3 sulfatos. Aí você fala, tá, Rui, mas e daí? E daí é o seguinte, ó, esses caras aqui, esses dois íons aqui, né, eles têm a capacidade de sofrer uma coisa. Na verdade, um deles tem a capacidade. Se você parar para pensar, o Al2SO4 veio do AlOH3, que é o hidróxido de alumínio, que é uma base fraca, tudo bem? Lembra que toda base que tem 3 ou mais OH sempre é fraca, tudo bem? E esse SO4 veio do H2SO4, tudo bem? Que é um ácido forte. E aí, por que eu estou falando isso para você? Porque sempre íons derivados de quem é fraco podem sofrer um processo chamado de hidrólise, ou seja, esse íon Al3+, na presença de 3 moléculas de água, ele vai sofrer o processo de hidrólise, gerando para nós qual substância? Ó, um tal de AlOH3, juntamente do que, gente? De 3H+. Você fala, tá, Rui, mas e daí? Que reação que é essa? Gente, essa reação produziu pra gente essa substância, que é uma espécie de gel. Esse gelzinho formado dentro da água, ele tem a capacidade de se conectar com as sujeirinhas, e elas ficam todas retidas na sua superfície. Tudo bem? Então, essa daqui vai ser a nossa etapa de coagulação. A sujeirinha vai ficar colidindo com essa espécie, porque o tanque está sob agitação, e vai gerar um gelzinho com a sujeira. Gente, essa etapa removeu os sólidos? Na verdade, não removeu. Ela não retirou o sólido. Essa etapa fez o quê? Fez esse sólido grudar nesse gelzinho. E aí, no próximo tanque, que é o tanque de decantação, aí sim esse cara vai ser separado e removido dessa água. Então, a resposta aqui para nós tem que ser qual, gente? A decantação. Rui, mas eu não concordo, não tinha que ser filtração? Gente, lembra que essa filtração aqui é uma filtração com aquele filtro grosseiro, onde a água que já passou por todo esse processo de separação dos sedimentos, né, dos sólidos, aí sim ela vai remover outras coisas, com o uso de carvão ativo, de areia, né, de cascalho. Ela vai remover os sólidos residuais, ou seja, ele não retirou grande parte, ele só tira a parte residual, né, e tira também gases, líquidos, através da adsorção no carvão ativo. Tudo bem? Então a resposta tem que ser decantação. Outra coisa, desinfecção é para matar micro-organismo, a água já está limpinha, né? A água já está ali homogênea. Fluoretação não é nem para tratar nada, é só para melhorar a qualidade da água final. Então, onde eu retiro a maior parte desses sólidos é na decantação. Tudo bem? E é por isso que a resposta é a letra B de bola. Gente, vai ter muito aluno errando. Muita gente vai marcar coagulação, muita gente vai marcar filtração. Eu acho que poucos alunos marcariam essas duas últimas aqui, que não tem nada a ver. Mas, gente, essas três aqui, ó, muita gente vai ficar em dúvida. Tudo bem? Mas como ele falou da grande parte, da maioria desses sólidos, tem que ser na decantação. Tudo bem? Vamos agora para a próxima questão, questãozinha que mistura um pouquinho de biologia com química, né? Vai falar do ciclo do nitrogênio. Então ele me mostra esse esqueminha daqui, né? O nitrogênio do ar, ele sendo fixado na presença de certas bactérias, né? E quando ele fixa, vira amônia e amônio. Aí depois ele coloca as plantas e decompositores também liberando amônia e amônio. Depois esses dois caras virando nitritos, nitratos e voltando para a planta, né? Então ele fala bem assim, ó. A chuva ácida interfere no ciclo de nitrogênio, principalmente por proporcionar uma diminuição do pH do solo e da atmosfera, alterando a concentração dos compostos presentes nesse ciclo, né? Ele fala em um solo de menor pH, em um solo de menor pH, será favorecida a formação do quê? Gente, essa questão também confundiu muita gente, né? Por quê? Cara, o que você tem que pensar é no componente fundamental aqui, ó. Esses dois caras aqui, ó, amônia e amônio.
Tudo bem? Amônia e amônio. Você sabe que amônia é uma base, gente. Você aprendeu que amônia é uma base, né? E se ela é uma base, significa o quê? Essa amônia tem um par de elétrons aqui no átomo de nitrogênio, né? E se o sistema ficar ácido demais, ou seja, se há excesso de H+, vai haver o quê, gente? A protonação disso, formando para nós o cátion amônio, que é o NH4+. Moral da história, quando você tiver um solo de menor pH, vai haver um aumento na concentração de qual íon? Do amônio. Aí muita gente pode questionar e falar, Rui, mas a chuva ácida, ela não tem ácido nítrico, que é o HNO3, e também tem o ácido sulfúrico, que é o H2SO4? Então isso daqui não poderia aumentar a concentração de nitrato presente no solo? Gente, mas e se essa chuva contiver sulfato, né, e não tiver o HNO3? Ela não vai aumentar necessariamente a concentração de NO3-. Então a espécie que eu tenho certeza, né, que num solo de menor pH, o próprio solo vai favorecer a formação, é sempre esse cara aqui, ó, o íon amônio. E é por isso que a resposta é a letra C. Tudo bem? Então vamos agora aqui para as duas últimas questões, acho que são. É isso aí, duas últimas. Vamos começar pela 133, uma questão que envolve conhecimento de bioquímica associado a uma coisa que você aprende lá em solução tampão. Considero também uma questão de nível alto. Juntamente daquela questão do etanol, né, da concentração, eu acho que essa daqui foi uma questão que pegou muita gente, né? Ele fala bem assim, ó, a penicilamina é um medicamento de uso oral, utilizado no tratamento de várias doenças. Esse composto é excretado na urina, cujo pH se situa entre 5 e 7. Então, gente, olha aqui, ó, pH da urina se situa entre 5 e 7. A penicilamina, cuja fórmula estrutural plana está apresentada, possui 3 grupos funcionais que podem ser ionizados. Então, ó, carboxila, cujo pKa é igual a 1,8. Grupo amino, que pode ser convertido em amínio, que ele colocou NH3+, cujo pKa é 7,9. E o grupo tiol, que é o SH, cujo pKa é 10,5. Aí você fala, Rui, mas como assim? Vamos lembrar de uma coisa, né? Gente, nós falamos, né, lá no assunto de solução tampão a respeito de uma relação bem interessante, né? Uma relação bem interessante, que é a seguinte, ó. Você lembra que pH é igual a pKa, né, menos o log da concentração do ácido, que é a forma protonada, na verdade, pela concentração da forma não protonada. Tudo bem? Se a gente mexer um pouquinho com essa fórmula, né, eu poderia isolar esse log daqui para o outro lado. Que fique claro que você não precisava fazer conta nessa questão, mas eu quero te mostrar só uma coisa. Se eu passar para o outro lado, vai ficar assim, ó, log da concentração de HA pela concentração de quem, gente? De A-, é igual a pKa menos o pH. Ou seja, eu peguei esse termo aqui e passei para o outro lado como positivo. Peguei esse termo e passei para lá como negativo. Tudo bem? Tá, então o que eu quero mostrar para vocês, gente? Esse cara aqui, ó, esse cara aqui é uma constante, tudo bem? Esse pKa é uma constante. Então ele para nós vai ser um limitante muito bacana para você entender o processo de protonação ou desprotonação de alguém. Se isso daqui for uma faixa de pH, o pH ele pode variar com o meio, concorda? Então a gente pode dizer o seguinte, ó, aqui está o nosso valor limitante que é o pKa. Tudo bem? Quando o meio está mais ácido do que o pKa, você concorda que vai existir excesso do que, gente? De H+ para essa substância. Tudo bem? Então o que a gente pode afirmar? Cara, se tem excesso de H+, vai predominar a forma protonada. Predomina a forma protonada. No caso de um ácido, seria a forma de HA. Tudo bem? Agora, quando você tem, né, um sistema que está mais alcalino do que isso, ou seja, um pH maior do que o pKa, a gente pode afirmar o que, pessoal? Que vai ter, né, um excesso de OH- para essa substância. Aí você fala, tá, Rui, mas e aí? E aí que o OH- vai forçar a retirada do próton dessa espécie, formando para a gente essa espécie que a gente chama de não protonada, que no caso seria quem? O A-. Tá, e você fala, Rui, tá, mas eu não estou entendendo onde você quer chegar. Então vamos voltar aqui. Não precisa dessa fórmula, você só precisa lembrar disso que a gente fala bastante em aula. O pKa é o limite. Antes dele, todo mundo está protonado. Depois dele, já está desprotonado. Então, por exemplo, ó, vamos pensar aqui na carboxila. Tudo bem? Quanto que ele falou que é o valor de pKa dele? pKa é 1,8. Tudo bem? O pH da urina se encontra entre 5 e 7. Então vamos pensar numa coisa para esse grupo daqui. Vamos pensar nessa faixinha de pH. Tudo bem? Olha aqui, ó. Aqui está a faixa de pH. O pKa dele vale quanto? 1,8.
Então, antes disso, ele está protonado, depois disso, ele já perdeu o seu próton, não é? Então tá, o valor da urina está aqui, né? 5 e 7 está nesse valor que está aqui, está depois do valor 1,8. Isso significa o quê? Que essa carboxila antes está protonada, depois disso ela já perdeu o seu próton, está na forma de CO-. Então, como o pH do sistema está acima de 1,8, ela já está na sua forma desprotonada. Então, tem que ser desse jeito, tudo bem? Não pode ser igual a alternativa B de bola, né? Pode ser sim igual a essa alternativa C, né? Não pode ser igual a alternativa D de dado e não pode ser igual a letra E. Então a gente já eliminou. Agora a gente vai ter que ver os outros. Vamos lá? Bom, vamos para o próximo grupo funcional, né? Gente, eu acho que a gente pode pensar bem assim, para ser bem mais fácil, né? Bom, S menos HS. Aqui ele colocou NH2, aqui ele colocou NH3. Eu acho que a gente pode pensar no S, que está mais fácil de você comparar. Tudo bem? Esse grupo tiol, que é o SH, como que a gente pode pensar nele para ser fácil para você, né? E você evitar a confusão. Aqui está a nossa faixa de pH. Tudo bem? Então, ó, aqui é a faixa de pH. O pKa dele é 10,5. O pKa dele é 10,5. Tudo bem? Então, antes disso, ele está na forma de SH, que é a forma protonada. Depois disso, ele já está na forma de S-. Tudo bem? Então, vamos pensar qual que é o pH da urina? Entre 5 e 7. Ou seja, qual que é a forma predominante dessa espécie que está aqui? Com certeza é a forma de SH. Ela não está desprotonada ainda, por conta do pH do sistema. Então, isso é o que é visto na letra C. Então, letra C é a resposta. Agora, cuidado, tá? Porque muita gente se confunde quando pensa no grupo amino. Porque o grupo amino tem um detalhe. A forma protonada e a forma desprotonada, a gente tem que imaginar com cuidado. Quer ver? Vamos lá, ó, presta atenção. Suponha que isso daqui seja uma faixa de pH. Opa, saiu torto, né? Vamos colocar aqui retinho. Tudo bem? Isso daqui é a nossa faixa de pH, beleza? Então, o pKa do grupo amino é 7,9. Então, 7,9 é o nosso limite. Ó, presta atenção. Gente, protonado e desprotonado, compara essas duas formas aqui. Qual que tem mais hidrogênios? Essa daqui. Então, essa é a forma protonada. NH3+ é quando está antes desse valor. E a forma desprotonada, né, é o NH2. Tudo bem? Ótimo. Então, agora a gente vai pensar, onde que está o pH do sistema? Entre 5 e 7. 5 e 7. Então, a forma predominante dessa substância vai ser qual? A forma protonada. E é por isso que na letra C, que é a nossa resposta, o grupo amino está protonado. Gente, essa juntamente daquela questão, né? Eu diria assim, praticamente no mesmo nível. Essa junto daquela questão lá do etanol, elas são as questões mais pesadinhas dessa prova. Tudo bem? Então vamos agora para a última, que foi uma questão bem facinha mesmo. Vamos lá? Questão de número 134, fala sobre aromaticidade, né? Então olha aqui, ó. De um modo geral, a palavra aromático invoca associações agradáveis, como cheiro de café fresco ou de um pão doce de canela. Associações similares ocorriam no passado na história da química orgânica, quando os compostos ditos aromáticos apresentavam um odor agradável e foram isolados de óleos naturais. Então, ó, à medida que as estruturas desses compostos eram elucidadas, foi-se descobrindo que em vários deles continham uma unidade estrutural específica. Os compostos aromáticos que continham essa unidade estrutural tornaram-se parte de uma grande família, muito mais com base em suas estruturas eletrônicas do que nos seus cheiros, como as substâncias a seguir encontradas em óleos vegetais. Gente, o que você conhece hoje em dia como compostos aromáticos? São os compostos que têm anel aromático. E o que é o anel aromático aqui no caso, que todos esses caras aqui têm? É o anel benzênico, concorda comigo? Não tem a ver com a função orgânica, tem a ver com o fato de ter esse anel benzênico, né? É claro que a gente pode aprofundar mais, falar de regras de Hickel, mas a questão do Enem não quer isso, ela não quer que você complique, ela quer que você responda pela simplicidade. Então vamos lá. A característica estrutural dessa família de compostos é a presença do quê? Gente, do anel benzênico, né? Do nosso anel aromático. Acabou. É isso aí. Tudo bem? Gente, então, ó, como que eu classificaria, né? Não pensando como professor, pensando como aluno, né, nessa prova, como que eu classificaria? Eu acho que os alunos tiveram uma certa dificuldade, uma dificuldade maior do que na prova dos 2 anos anteriores, a do ano passado e do ano retrasado, né? Então, assim, gente, foi uma prova de nível bom. E uma prova que trouxe um parâmetro que raramente aparecia, né? Que olha aqui, ó, se a gente for parar para analisar, de química geral, nós tivemos 6 questões. De físico-química, nós tivemos 5 questões. E a química orgânica, que está tão presente geralmente nessa prova, teve só 4 questões. Então, assim, ó, eu sei, foi bem dividido, né? Não teve uma disparidade muito grande. Só que a química orgânica que a gente tanto fala, né, que é tão importante para a prova do Enem, nesse caso ela não esteve tão presente. Você reparou? Então, gente, você notou que temas como oxirredução,
Temas como acidez e basicidade, temas como separação de misturas, sempre estarão presentes nessa prova. Então, gente, estude isso daqui. A prova do Enem, ela tem esse padrãozinho, né? Um padrão de apelar para o cotidiano, né? Que você tem que se lembrar. E, gente, nunca complique as questões. Você viu que quando a gente complicou uma questão ou outra, se a gente inventasse de complicar, ficava muito difícil. Sempre tente responder pela simplicidade. Tudo bem? Espero que você tenha tido um excelente resultado. Comenta aqui embaixo como você foi nessa prova e o que você achou dessa resolução, tá bom? Um beijo pra vocês, valeu e tchau, tchau.